Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, com certeza você já ouviu falar de uma porção de teologias. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia social e uma porção de outros tipos de teologias. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma teologia que há mais de 1600 anos tem causado uma separação entre Israel e a Igreja. Uma teologia baseada na Nova Aliança ou no Novo Testamento, que afirma categoricamente que a velha aliança ou a aliança do Velho Testamento, feita com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, caducaram, ou seja, não existe mais. E dessa maneira, as promessas feitas a Israel na velha aliança foram transferidas para a Igreja, que agora se autodenomina Israel espiritual. Como surgiu esse termo Israel espiritual? Tudo começou com o filósofo grego Orígenes, entre 185 e 254 depois de Cristo, que ele afirmou o seguinte, abre aspas, todas as promessas do Velho Testamento feitas ao povo de Israel foram transferidas para a Igreja, fecha aspas. João Crisóstomo, um dos pais da Igreja, definiu a sinagoga como, abre aspas, o templo dos demônios, a gruta do diabo, o abismo da perdição, fecha aspas. E de acordo com Agostinho, um dos maiores pais da Igreja, aqueles que eram antes do povo de Deus, agora eram considerados, abre aspas, filhos de Satanás, fecha aspas. Vamos dar um salto no tempo agora e vamos pular para o século XVI. E a quem descobrimos? A Martinho Lutero, o padre que trouxera a boa nova extraordinária de que somos justificados pela fé em Cristo. Ele escreveu um livro, já mais próximo do fim da sua vida, que tem o seguinte título, em uma tradução livre, Sobre os Judeus e Suas Mentiras. E ele disse o seguinte, abre aspas, o que nós cristãos faremos com este povo judeu, rejeitado e amaldiçoado? E ele disse, gostaria de dar a minha sugestão, que suas sinagogas sejam incendiadas e que aquilo que não queimar seja coberto com tanta terra que não mais seja possível ver pessoa nenhuma. Também, para o entendimento de Lutero, as promessas e o culto a Deus foram simplesmente transferidos para a Igreja. Então, estamos falando da teologia da substituição, marquem bem esse nome, ou seja, a Igreja substituiu o povo eleito de Deus, Israel. Aliás, esta teologia está abraçada por quase todas as denominações religiosas deste século XXI. Herança protestante ou evangélica, dê-se o nome que se quiser dar, mas ela vem do século IV. Algumas perguntas me vêm à mente neste momento. Perguntas às quais a Bíblia tem respostas muito claras. Deus elegeu Israel como seu povo. Quanto a isso, ninguém tem dúvida. Será possível que Deus o tenha rejeitado após a morte de Cristo e em função disso? O profeta Isaías deixa isso bem claro. Vamos ler Isaías 49, de 13 a 15, diz o seguinte: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra,
E vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E o verso 15 é o clímax da posição de Deus quanto a Israel. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Eu colocaria uma vírgula e diria: ó Israel. Porque o capítulo 49 de Isaías refere-se absolutamente de forma cristalina a Israel. A aplicação primária e literal desses versos, bem como todo o capítulo 49, refere-se a Israel. E Deus se coloca para Israel como uma mãe que, ainda que se esquecesse do filho que mama, Deus não esqueceria nem rejeitaria. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 11, versos 1 e 2. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele diz: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E nos versos 13 e 14, Paulo deixa aqueles que defendem a teologia da substituição como que em parafuso, ou seja, sem a menor condição de oferecer alguma explicação para a sua teologia. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo possa eu incitar aos ciúmes os do meu povo e salvar alguns deles. O fato de Paulo ter dito que era apóstolo dos gentios e que isto glorificava o seu ministério, que era o ministério de um judeu, deixa claro que Deus não rejeitou o seu povo, pois Paulo era israelita, como ele já havia dito. Como Deus teria rejeitado a todo Israel, menos a Saulo de Tarso, a quem convocou para ser o apóstolo dos gentios? Em Romanos 3, 1 a 4, o apóstolo encerra essa questão de que Deus teria rejeitado o seu povo. Diz o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a vantagem da circuncisão? Ele diz: muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a eles foi confiado a palavra de Deus. E daí, verso 3, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, verso 4, de maneira nenhuma. Ou seja, a infidelidade de Israel, não todos, não anula a fidelidade de Deus. Se Israel tivesse sido rejeitado, é como se Deus, como pai, tivesse deserdado o seu filho. E aí, no capítulo 49 do livro de Isaías, no verso 16, deixa isso bem cristalino. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Mas muitos cristãos fazem de Gálatas 6, verso 16, um tremendo cavalo de batalha. Vamos ler? Diz o seguinte, Gálatas 6,16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Olha, exatamente a exegese deste verso nós vamos deixar para uma outra ocasião. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: milhões de pessoas querem dizer que a expressão Israel de Deus refere-se à igreja. E aqui tem algo importante que eu quero dizer para vocês. Qualquer hermenêutica afirma que não se pode tomar um único verso da Bíblia para se formar um ensino, para se formar uma doutrina. Mas é exatamente o que acontece, porque não há um outro verso da Bíblia que fala em Israel de Deus. Bem, eu quero finalizar perguntando: encontramos no Novo Testamento alguma afirmação dos apóstolos referindo-se a um suposto Israel espiritual? Em nenhum momento e em nenhum texto encontramos o apóstolo Paulo ou qualquer um dos outros apóstolos afirmar que as bênçãos e as profecias do Velho Testamento foram transferidas para a igreja. E eu concluo dizendo o seguinte: a propósito, você já ouviu algum pregador aplicando as maldições de Deuteronômio 28 para a igreja? Neste caso, a igreja faz uma leitura literal de Deuteronômio 28. A igreja quer as bênçãos, as maldições que fiquem para Israel. Que pena, esta é a teologia da substituição. Bem, quero convidar a você para se inscrever em nosso canal no YouTube, Israel e a Igreja. E também clica lá no sininho para você receber as notificações. E olha, compartilhe esse vídeo se você acha que mais pessoas poderiam aproveitar para si espiritualmente o conteúdo dele. E quero desejar para você um forte abraço. Que Deus te abençoe.